No vídeo de hoje a gente vai falar sobre responsabilidade econômica internacional sobre os desastres ocorridos em Minas Gerais. Esse trabalho é um trabalho realizado para a Universidade Estadual de Montes Claros, para o curso de Direito, mais especificamente para a disciplina de Direito Empresarial 1, ministrada pelo professor Luciano Maia. Esse trabalho será apresentado pelas alunas Lorena Almeida Brito, Camille Silveira Camargo, Maria Gabriela Cardoso Santos, Raine Gonçalves Araújo e Vitória Lobo Rios, todas alunas do 8º período matutino de Direito. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre responsabilidade econômica internacional sobre os desastres ambientais ocorridos em Minas Gerais. Esse tema tem ganhado bastante relevância devido à ocorrência de eventos que têm transcendido fronteiras e ocasionado problemas em outras economias em escala global. Os eventos ocorridos em Minas Gerais mostram-se a fragilidade que ocorre tanto na questão de prevenção, fiscalização e responsabilização do setor minerário. A cidade histórica de Mariana foi atingida pelo maior desastre ambiental da história do Brasil, no qual 60 milhões de metros cúbicos de rejeito e lama tóxica atingiram o Rio Doce, bem como as comunidades vizinhas, propriedades rurais e urbanas, e ocasionou a morte de 19 pessoas, além dos danos irreparáveis à fauna, flora e à costa marinha brasileira. 4 anos depois, em 2019, a cidade de Brumadinho foi atingida por um desastre ambiental muito semelhante ao que havia ocorrido na cidade de Mariana. Também houve o deslizamento de uma barragem chamada Barragem do Córrego do Feijão, também administrada pela Vale, no qual morreram 270 pessoas, dentre funcionários da própria barragem, quanto pessoas terceirizadas. Dessa forma, esses dois eventos de desastres ambientais, eles evidenciam a negligência que há em responsabilizar a ação de empresas privadas no Brasil sobre desastres ambientais. Dessa forma, esse trabalho visa analisar todos os fundamentos jurídicos que acarretariam, de certa forma, responsabilizar a ação dessas empresas quanto aos desastres ambientais ocasionados e os limites de atuação internacional dessa responsabilização, da responsabilidade internacional dos estados em desastres ambientais. Primeiro, é importante definir o que seriam desastres. Os desastres são esses eventos imprevisíveis e devastadores que causam danos tanto à vida, à propriedade e ao meio ambiente, que causam prejuízo às comunidades afetadas, de modo que elas só se recuperem a médio e a longo prazo. Portanto, o direito vai ser um instrumento que vai ajudar a resolver esses problemas atuantes, como durante, como depois do desastre ocasionado, a fim de trazer soluções mesmo para essas vulnerabilidades que a sociedade afetada tem sofrido. Tanto as comunidades internacionais podem ajudar esses países afetados através do princípio da cooperação, apresentando planos que possam ajudar a dirimir ali aqueles danos causados pelos desastres ambientais. Portanto, essa ajuda da comunidade internacional, ela ocorre principalmente através de planos bilaterais e multilaterais assinados entre esses países afetados e aqueles que pretendem. A Convenção Internacional para a Intervenção em Soberania Estatal estipula que existem 3 responsabilidades de proteger. Responsabilidade de prevenir, que é antes, do dano acontecer, então é prévio ao dano, é uma responsabilidade de fiscalização.
responsabilidade de reagir, que é durante o dano estar acontecendo, né? Que é uma responsabilidade de coibir, a responsabilidade de reconstrução, que é uma responsabilidade posterior ao dano, que é quando o dano já aconteceu e agora tem que reconstruir tudo aquilo que foi lesado. Então, nesse sentido, o Estado, quando ele manifestamente não protege suas populações, a comunidade internacional ela tem que estar apta para ações coletivas que visem, né, ali situações para ajudar essa população dentro do que é estipulado pelas Nações Unidas. Nesse sentido, sempre que o Estado causa, mantém ou não toma atitudes com relações a proteger a sua população ou mesmo o dano ali que está afetando outros estados, é preciso, né, que haja uma responsabilização da pessoa coletiva que é o Estado. Isso deve ser observado através do viés da culpa. Então, deve ser provado que o Estado tinha uma obrigação, violou essa obrigação e, em razão dessa violação, o dano ocorreu. Então, não precisa necessariamente ser provado que o Estado queria aquele resultado. Basta provar que ele tinha uma obrigação que não foi cumprida e que o dano foi efetivado. Porém, em questões, na verdade, de desastres ambientais que ultrapassam as fronteiras do Estado, é preciso observar que, de início, a obrigação não vai ser do Estado que está, né, aquele empreendimento que causou os danos, como em caso de Mariana e Brumadinho. Então, a responsabilidade primária é do empreendimento que causou o dano. Porém, o empreendimento pode, né, provar que o Estado, em seu dever de fiscalização, violou esse dever de fiscalização, o que ocasionou também o dano. Então, se ficar provado que o Estado tolerou, não fiscalizou, não tomou as medidas necessárias que estão estipuladas por ele a tomar com relação aos empreendimentos, como, por exemplo, de mineração de Mariana e Brumadinho, também é possível essa responsabilidade subsidiária do Estado. A responsabilidade e a reparação do dano constituem conceitos indissociáveis e, quando relacionados ao direito ambiental, atraem fatores que tornam difícil a identificação de um único sujeito responsável pelo ocorrido. Conforme Nogueira Reis, a reparação do dano ambiental pode suscitar conflitos tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional. Dessa forma, o dano ambiental pode transcender fronteiras e associar outros fatores, como crises climáticas e poluição, que acabam por dificultar a imputação da responsabilidade e a avaliação da extensão do dano. A reparação do dano no contexto internacional pode ser feita de forma diplomática, política, jurisdicional ou pela arbitragem, e depende da natureza e da extensão do dano, além das condições políticas e sociais dos estados envolvidos, e possui caráter compensatório segundo a doutrina. No que diz respeito à responsabilidade comercial sobre os impactos ambientais em Minas Gerais, existem correntes minoritárias que defendem que a única responsabilidade das empresas seria a geração de lucro para os acionistas. No entanto, este é um pensamento minoritário e que, atualmente, o que tem ganhado referência global é a ISO 26000, que é um conjunto de normas internacionais que estabelecem as diretrizes para a implementação da responsabilidade social e que atualmente tem sido utilizada pelas empresas como tática de longevidade. Fato criticado pelas organizações responsáveis pelos direitos humanos, que têm criticado a forma como isso tem sido utilizado como imagem para a sociedade e não como a efetiva implementação de mudança de comportamento das empresas. A exemplo, nós podemos citar a Samarco, que apesar de ter um código de conduta voltado à responsabilidade social, em 2015 foi responsável pelo rompimento de 2 barragens em Mariana e Ouro Preto, que causou um desastre ambiental imensurável. Demonstra que os padrões de responsabilidade empresarial social são insuficientes para proteger a natureza e a sociedade. No caso de Mariana, a relação entre o governo e a empresa revelou que
não houve uma fiscalização com o rigor necessário para aquela situação, o que ensejou no ajuizamento de uma ação civil pública pela União e os governos do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. A atribuição de responsabilidade funciona mais como orientação para futuras decisões do que como uma solução para evitar os riscos. Essas decisões envolvem diferentes ordens jurídicas. De um lado, há o direito interno e privado da empresa e de outro, há o direito regulado pelo Estado. A responsabilidade social atualmente vem ganhando outros destaques por meio da autorregulação, por meio de códigos de conduta e a ISO 100. A comunidade internacional busca incorporar a função social ao desenvolvimento econômico, redefinindo a atuação tanto dos indivíduos, da empresa e do próprio Estado. A Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 21, reconhece o poder do Estado de autorizar a exploração de recursos naturais. Entretanto, os direitos humanos devem sempre ser observados como a proteção integral do meio ambiente. No caso Saramacca vs Suriname, a Corte afirmou que o Estado pode ser responsabilizado se ele devia ou sabia do risco naquele empreendimento e se permaneceu inerte. Então, a fiscalização, ela pode ser falha, e pode ser uma falha tanto administrativa e muitas vezes ter corrupção ou no Martin Kennedy, as ações do setor privado podem gerar responsabilidade internacional para os estados, tanto por uma ligação direta com essas empresas ou por omissões em impedir violação. O conceito horizontal da Convenção reconhece que realmente os Estados vão responder por atos dos particulares, mas não são todos os atos. É necessário que haja uma falha de observância dos direitos humanos e fiscalização, desses direitos humanos. No Brasil, por exemplo, quando ele permite que políticos com relação com mineradoras influenciam em leis que os beneficiam, ele descumpre normas internas e internacionais que acabam prejudicando comunidades tradicionais que sofrem muitas vezes com desastres ambientais. Uma temática importante no cenário internacional é a respeito dos povos originários, principalmente no que diz respeito à responsabilização. O caso é grave. 297 hectares da Mata Atlântica foram destruídos, incluindo fauna e flora locais, além de atingir comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi decidida em caso similar entre a comunidade Moioawa versus o Suriname, que a terra pertence aos povos indígenas como um reflexo de sua cultura, de sua espiritualidade e de sua sobrevivência. No caso presente de Mariana e Brumadinho, percebemos que a terra, nesse caso, ela não voltou a seu status quo, a qual pertencia anteriormente, antes das violações dos desastres ambientais. Nos casos acima apresentados, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, não foi possível observar uma efetiva restauração dos ambientes afetados pelos desastres ambientais. E nesse sentido, as restituições deveram ser meramente as questões indenizatórias às famílias ou às famílias de suas casas. Segundo a Herrera, as restaurações em âmbito integral, elas compreendem não só a restauração do ambiente com as devidas indenizações, mas também a recomposição de todas essas comunidades ribeirinhas e indígenas que ali residiam e que dependem de sua sobrevivência. Portanto, que tanto em Mariana quanto em Brumadinho não é possível aferir a responsabilidade unicamente ao Estado ou à entidade privada. Nesses casos em específico, há uma necessidade tanto de fiscalização com relação às questões ambientais, quanto à participação das empresas em atividades diretas a respeito de preservação e indenização dessas famílias e comunidades. No internacional, é importante que seja rediscutida as questões que envolvem a mineração e a participação dos estados na efetiva destruição do meio ambiente e preservação do mesmo.
Então, é importante que sejam feitas todas essas etapas de controle e contenção dos danos causados, até mesmo porque desastres ambientais atingem diretamente outros países, outras formas. A conjugação entre a responsabilidade estatal e a responsabilidade das empresas privadas é o caminho mais rápido e fácil para evitar a repetição de casos similares tão prejudiciais quanto.